Terço, meus irmãos e minhas irmãs, da misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Deus abençoe a todos vocês que foram chegando na medida que estávamos rezando o terço. Eu vi que foi chegando pessoas, como sempre, entram pessoas, acho que a pessoa dá uma olhadinha assim, vê o padre rezando o terço e ó, zarpa fora, né? É só dar uma olhadinha, passa e vai embora. Outros permanecem, né? Que bom poder contar com cada um de vocês nessa tarde, mais uma vez, rezando o texto da Divina Misericórdia e ouvindo um pouquinho do Evangelho do dia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que bom poder contar com todos vocês. Permanecem conosco aqui, não saiam. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no dia de hoje. Que pena, Noob. Depois eu vou gravar, eu vou deixar salvo na minha linha do tempo. Depois você entra. Depois eu vou deixar salvo na linha do tempo, no Stories, aí você pode acompanhar a reflexão do Evangelho, tá bom? Então, permanece conosco aí, povo de Deus. Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, como sempre, né, nós estamos ouvindo o Evangelho de João, que é o Evangelho de João no capítulo 6, é a continuação, tá bom? Então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 a 51. Vamos nós. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Não atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação, né? Nós estávamos falando, né? Jesus começa uma catequese ampla e ele vai afunilando, né? Ela é grande e aí ele vai fazendo isso. Hoje, Jesus já começa a dar sinal daquilo que ele vai realizar, que é a sua entrega na cruz. Ele termina o texto de hoje já falando daquilo que amanhã nós vamos ouvir, que é o escândalo para os judeus, né? Para o povo daquele tempo. Primeiro, Jesus diz que, neste evangelho, né? Primeiro ele diz que é necessário buscar o alimento que não passa. Depois, ele revela aqueles que precisam crer. Crer em quem? Nele, na palavra dele, naquilo que ele ensina. Hoje, Jesus se revela dizendo assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Isso é verdade. E aí depois ele continua, né? Está escrito lá nos profetas. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Aí, ele automaticamente, depois de dizer isso, parece que é meio assim... Você pode até se perguntar, mas peraí, como? Como escutou o Pai e foi instruído pelo Pai, vem a mim? E aí, logo depois, para justificar o que ele está dizendo, Jesus deixa bem claro, olha, não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Jesus está falando de quem? Dele. E ele é o único que subiu e desceu, ou seja, ele desceu dos céus. Ele estava de junto do Pai. Aquilo que está lá no prólogo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. E ele, né, e eis que ele veio ao mundo e tal. Então, ou seja, Jesus está falando que ele desceu do céu. É ele que desceu do céu. Ele viu o Pai, só ele. Em outro momento, Filipe, né, que inclusive está na primeira leitura de hoje, vai falar...
Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai dizer, Filipe, tanto tempo estou no meio de vós e você pede para ver o Pai? Quem me vê o Pai, Filipe. Por quê? Isso aqui é importante nós entendermos. Porque hoje quando Jesus diz assim, ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim, e logo automaticamente no versículo 46 ele diz, não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Então, Jesus começa a falar o quê? Ele desceu do Pai, ele é o caminho, a verdade e a vida. O Pai nos instrui e nos movimentam para quê? Há um duplo movimento da ação do Pai. Qual é o primeiro movimento que o Pai faz? Enviar ao mundo seu Filho. Aquele que de junto do Pai desceu. O pão vivo descido do céu. E o segundo movimento é ao mesmo tempo enviar o Filho e fazer com que nós o escutemos. Então o Pai nos atrai ao Filho. De que forma? Por meio do próprio Filho. Por quê? Porque todos nós vamos ao encontro do Filho, porque há em nós o mover da graça de Deus. E essa graça nos é revelada por meio de Jesus. Então, é como se dentro de nós tivéssemos uma abertura a essa ação de Deus, e de fato tem, né, para escutar a quem? Escutar o Filho. Então nós vamos ao encontro do Filho porque há em nós um mover do Espírito de Deus, uma vontade de Deus que é de nos encontrarmos com Ele. Então, Santo Agostinho, ele dizia que o nosso coração só encontrará repouso ou descanso quando estivermos plenamente em Deus. E de fato isso está baseado na palavra, né? Então, mais ou menos assim. Santo Agostinho, quem conhece um pouquinho da história de Santo Agostinho, diz assim, ele tem um dos seus livros na Confissão, nas Confissões de Santo Agostinho, ele diz assim que ele procurou tanto isso, ele procurou tantas respostas, então tudo fora dele, mas na verdade o que estava dentro dele, estava tão perto dele, ele não entendia, ele buscava fora, enquanto aquilo que... Qual era o que ele procurava? Um sentido, porque dentro dele havia um vazio que ele precisava preencher. E esse preencher esse vazio é por quê? Porque o homem tem um desejo de conhecer e tem um desejo de se aproximar de Deus. Só que o homem precisa discernir isso. Então, dentro de nós há um desejo de buscar a Deus. Isso é fato. Todos nós temos desejo de Deus. Nós queremos algo maior. Queremos Deus. Mas não sabemos discernir muito bem isso. E é por isso que muitas pessoas buscam coisas erradas. Se perdem no meio do caminho. Porque elas são dentro de si, elas têm um movimento que pede por Deus. Mas elas não entendem que essa busca é por Deus. E aí elas começam a buscar em coisas erradas. E aí quem é que vai nos ajudar a entender e a revelar que esse desejo é por Deus? É o próprio Filho de Deus. Por quê? Porque ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, para resgatar-nos e para nos aproximar de quem? Do Pai. Por quê? Porque olha, quando eu disse, Filipe, quando perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus diz para ele, Filipe, há tanto tempo estou convosco e você pede para ver o Pai? Quem me vê o Pai, Filipe. Então, na verdade, o que acontece? Jesus nos revela a face de Deus. Jesus nos revela aquilo que eu e você temos sede. Nós temos sede de Deus. Então, quando nós escutamos o Filho, quando nós aprendemos com Ele, quando nós seguimos os seus passos, quando nós conseguimos compreender o que Ele está dizendo, nós entendemos que nós temos uma sede. E essa sede só pode ser saciada por Jesus, que veio dos céus, que é Filho de Deus, mas que também é Deus. E isso se dá quando ele revela para nós assim, no versículo 48 hoje, ó. Eu sou o pão da vida. Olha aqui Jesus afirmando, eu sou o pão da vida. Aí ele ainda repete para os judeus, né, que estavam ali acompanhando ele, olha, os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram.
Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Olha a afirmação de Jesus. Porque, na verdade, esse caminho que nós estamos buscando, ou seja, saciar a nossa sede, saciar a nossa fome, é de Deus. Mas ela é saciada a partir do momento que nós ouvimos o Filho, compreendemos que Ele é Deus, que Ele veio de Deus e que Ele é Deus, e que nós podemos nos alimentar e saciarmos dele. Então, essa saciedade que nós somos completos com Jesus, é a fome que nós temos de Deus, porque Ele é Deus. Então, quando ele diz, eu sou o pão da vida, e aí ele retoma aquela questão do maná que nós falamos ontem, né? E aí ele faz questão de dizer, no entanto, eles todos morreram. Então, os pais, os hebreus lá no deserto, comeram maná. Mas todos eles morreram. E aí Jesus faz questão, todos eles morreram. Por quê? Porque o pão que eles comeram lá no deserto era um pão material, era um pão que passaria, era um perecível. Assim como nós hoje. Você vai continuar comendo o pão da sua padaria que você compra todos os dias. Você vai continuar comendo e se alimentando do alimento que você compra lá no supermercado todos os dias. Por quê? Porque todos os dias você precisa de comer, de se alimentar. Mas isso não vai impedir você de morrer. Agora, a morte que Jesus fala aqui é a comunhão plena com Ele. Não sei se vocês conseguem entender, eu creio que sim, porque ontem nós já estamos falando, já tem uns 3 dias sobre isso, então dá para entender isso com toda clareza, assim, no Evangelho. Quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo, eis o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E essa morte que Jesus está falando não é a morte física, meus irmãos e minhas irmãs, até mesmo porque todos nós passaremos pela morte. Jesus está falando da morte no sentido espiritual, da comunhão com Ele. Então quem não come, quem não bebe, não tem essa vida de perfeita comunhão com o Senhor. É isso que ele está explicando aqui no Evangelho de hoje. E aí ele conclui o Evangelho de hoje falando daquilo que nós vamos ouvir amanhã, que é justamente a loucura e o escândalo para o povo judeu. E quando ele diz assim, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Então aqui, Jesus já começa a anunciar o que vai acontecer, a sua entrega na cruz, a sua morte, e o seu sangue derramado na cruz, a sua entrega, a sua carne, o seu corpo, será entregue para a salvação da humanidade. Então acho que é mais ou menos isso que deu para entender o Evangelho de hoje, né? Espero que dê para entender, porque eu acho que sim, porque o padre não fala difícil, né? Eu consigo falar até um pouco mais claro. Já estamos falando desse evangelho já há uns 3 dias. E amanhã ainda vai ser mais... Amanhã é mais forte ainda, porque amanhã Jesus se torna causa de escândalo para os judeus, né? Quando ele fala da sua morte, da sua entrega total na cruz e daquilo que ele nos dará, que é o alimento de vida eterna, que é o corpo e o sangue dele. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Que bom. Bom estar com vocês aqui nessa tarde e falando um pouquinho. Alguma dúvida sobre esse evangelho? Isso aí, Renata. Isso aí. Alguma dúvida desse evangelho? Alguma pergunta que talvez vocês gostariam de fazer? Alguém gostaria de fazer? Então, se quiser, pode colocar aqui. Então, ouvindo, né? Agradecendo a você pela presença nessa tarde, mais uma vez. Lembrando que hoje à noite temos missa às 19h30, com adoração e bênção do Santíssimo. Então, nós convidamos a todos vocês para participar conosco pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página do Instagram. Então, participe conosco da Santa Missa hoje às 19h30, tá bom? Vou esperar todos vocês às 19h30 para participar conosco da Santa Missa e podemos adorar Jesus e depois recebermos a bênção no final da Santa Missa, como já é de costume na nossa quinta-feira. E amanhã, missa em honra a São José Operário. Não se esqueçam, amanhã nós estaremos unidos à paróquia de Sagrado Coração de Itaquari, onde o padre Edmilson, eu vou estar celebrando lá na nossa matriz, em Porto Santana, porém, a nossa missa será transmitida para eles lá, porque eu estarei em comunhão com eles, celebrando a festa do padroeiro deles. São José Operário, no Dia do Trabalhador. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Então, hoje às 19h30, missa na matriz. Então, transmitida para você em casa. E amanhã, missa às 19h30, também transmitido para você em casa. E amanhã nós começamos o mês mariano. Esse mês de Maria,
provavelmente nós teremos algumas atividades na nossa matriz, né, transmitida para vocês sobre Maria. E isso é muito bom. Então, provavelmente vocês vão ver que nós teremos uma noite mariana, só com músicas voltadas para Nossa Senhora. E eu quero fazer algo interessante também. Nesse período do mês de maio, durante o período de maio, nós estaremos continuando, né, com as nossas lives aqui. E todos os dias, o Padre Edmilson vai ler um trecho do livro de Santo Afonso Maria de Ligória, que é um livro, né, da editora Santuário, é um livro sobre as glórias de Maria, tá bom? Então, se você tem esse livro, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm esse livro, se você tiver esse livro, você vai acompanhar com o padre a leitura e nós vamos tentar falar algumas coisas sobre esse livro, como esse livro é muito importante, é um dos livros muito interessantes que falam sobre Nossa Senhora de Santo Afonso Maria de Ligória. Inclusive, na paróquia aí de Porto de Santana, minha paróquia, né, minha paróquia aí, meu povo, nós temos uma comunidade com o padroeiro Santo Afonso, que é no dia 1º de agosto, né, a festa deles. Então, vamos juntos, durante essas lives da Maria, a começar amanhã, a vivermos um pouquinho, a ouvirmos um pouquinho sobre esse livro de Santo Afonso Maria de Ligória, Glórias de Maria, tá bom? Então, Padre Fábio tá aqui, ó. Gente, nós estamos com um padre aqui, padre lá da Diocese de Colatina. Seja muito bem-vindo, Padre Fábio. É verdade, a nossa presença é importante nesse momento, né? O povo não está podendo ir na igreja. Quer participar conosco, Padre Fábio? Quer falar alguma coisa para o povo aqui? Posso te chamar? Posso? Deixa eu ver se ele está aqui online ainda. Ei, Padre E aí, Fábio, tudo bom? tudo na paz? Graças a Deus. Podia tá melhor se não tivesse com essa Tá me pandemia. ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ruim a Olha, internet. povo, deixa eu só falar com o povo aqui. Aqui é o Padre Fábio, tá? Eu abri aqui com o Padre Fábio, ele é da Diocese de Colatina. Você tá na catedral, né, Padre Fábio? Eu tô te ouvindo com um pouquinho de dificuldade, eu acho que é a minha internet, eu acho. Mas assim, Eu tô no Ah, tá me ouvindo? tô. Que bom. É que bom, eu fico muito feliz, Jamil. Saudade de você também, assim, né? A gente estudou juntos, tivemos uma caminhada. Pois é. E nesse momento agora, a gente presencia o quanto é importante essa presença da igreja, dos padres, das lideranças, né? Todos assim participando, colaborando, dando uma mensagem de conforto, de sabedoria, conforto espiritual, como que isso é importante. Eu tenho particularmente acompanhado assim várias lives, né, de padres, e percebido o quanto que isso tem feito bem enorme para a igreja. Parabéns aí pela iniciativa, tá bom? Eu tô fazendo essa live já tem desde que começamos a fazer a estar em casa, né? Aí eu comecei a fazer, eu falei, não, tem que fazer, porque é a presença nossa, né, junto ao povo, e as pessoas precisam disso, né? Ó, Neucelina tá dizendo que sua mãe é amiga dela. A nossa internet não tá boa, não, eu acho. Não sei se é a sua ou se é a minha. Mas assim, agora estou te vendo melhor, agora estou escutando melhor. Hum, Agora melhorou. tá. É a Eu não, internet. eu não sei, eu não sei, eu acho que vocês me escutaram, me escutou o que eu falei antes sobre a presença dos padres, acho que deu para escutar, eu acho, né? Deu, isso aí deu. Que bom. Mas isso aí, parabéns pela iniciativa, tá? Vamos continuar. Também estou na rádio web também, fazendo também toda semana. Nossa diocese aqui tem a rádio web, né, diocesana. Ela é recente, começou há pouco tempo, mas estamos assim na missão, gravando e
e refletindo alguns temas. O bispo, né, Dom Vladimir, também tem diariamente aí o texto com a gente, a voz do Aham, pastor. Tem sido muito bacana também aqui na Diocese a presença também nas mídias nesse momento. aham. Não, Claro que é muito importante. nossa diocese é um pouco assim, ainda um pouco tímida, né, na questão da comunicação, mas eu, como já tinha uma caminhada na Pascom já há alguns anos, eu assim vi muito como sinal assim de fortalecimento das mídias para a evangelização, porque aqui na diocese poucos padres usavam, transmitiam missas assim, faziam lives, poucos padres. E agora a gente começa a perceber meio que, mesmo que um pouco de forma tímida ainda, a gente presencia que alguns padres estão assim, buscando aprender, se envolvendo, fortalecendo inclusive as equipes de comunicação, a PASCOM no caso também. E eu acredito que muitos frutos nós vamos colher depois, quando passar essa pandemia. A Arquidiocese já é mais pioneira, né? Assim, na questão de comunicação, nem se compara, né? Já é mais pioneira, enfim, já tem uma É, experiência bem maior, também pela própria história da Arquidiocese. sim. Eu cheguei numa paróquia que, assim, Jardim da Penha, eles já tinham algumas transmissões e tal, mas não tinha tanta coisa assim. Aí eu cheguei em Porto de Santana e eles já tinham uma Pascom bem estruturada, graças a Deus, já tinha um trabalho de transmissão das missas, das quintas e do domingo. Então isso só incrementou, assim, só despontou mais. Se a gente não transmitia no YouTube, passou a transmitir no YouTube, passou a transmitir no Instagram também, era só no Facebook. E assim, aumentou muito a participação do povo, o povo participa bem, eles se envolvem bastante, né, nesse momento. Então, assim, eu acho que nós só temos a ganhar e a crescer cada vez mais nessa área. Eu acho que é importante, né? Nós estamos fazendo esse uso dos meios de comunicação para fazer isso. O Papa está fazendo, né? Então a gente tem que fazer também, né? Exatamente. Eu até estou esses dias refletindo um pouco o livro, até deixei como proposta. Eu vi que você colocou também o livro de Santo Afonso, né? Aham. Como vai trabalhar. Eu até acabei de ler esse livro hoje, que é o livro Deus é Jovem, do Papa Francisco, um diálogo que ele tem com o jornalista Tomás Orsini. Sim, E um aham. livro muito assim, muito atual, muito bonito, assim, bonitas reflexões sobre o contexto de uma sociedade tão líquida, assim, um pouco desenraizada de valores, e buscando alcançar o coração do jovem nesse livro, no diálogo, no ensinamento. Muito bonito o livro. Eu estou até refletindo esse livro também no programa também da rádio, porque eu acredito que nesse momento agora, todos esses meios de comunicação que nós estamos presenciando, também usando também, é, é também uma forma de levar também ao nosso povo católico, aos cristãos, esse conhecimento, como você colocou aí, das obras da igreja, do que o Papa fala, dos canais Uhum. de evangelização que nós temos, né? A paróquia, como que a paróquia vai usando esses meios para evangelizar. Eu vejo um campo de muitas oportunidades para depois, quando passar a pandemia, a gente tomar novos rumos, né, também, né, em relação à comunicação da igreja para a Sim, evangelização. também Assim, acho. aqui, não só para aqui na paróquia, foi até interessante, se for da paróquia aí, eu estou na catedral, sou vigário aqui, e aqui a gente começou a Pascom, foi interessante, e começamos a Pascom, e quando a gente começou a ter um pouco mais consolidada a Pascom, foi a hora que começou a pandemia, a ficar mais grave, Uhum. né? Então, foi Aham. assim, providencial, assim, para a paróquia também. Pois é. Mas É, eu tenho até ficado, até me perguntaram, né, se eu iria continuar depois. Eu falei, olha, gente, por enquanto, a gente vai continuar até poder voltar ao normal. Depois a gente pensa como é que vai ser depois, mas por enquanto a gente continua fazendo dessa forma, né? Transmitindo as missas, fazendo as lives assim e tal, e vamos esperar, né? Rezando e esperando que isso passe o mais rápido possível para que a gente possa voltar ao normal e aí depois a gente decide o que, que vai ser feito, né? Padre Fábio, tem uma amiga minha que é muito sua amiga aí em Colatina, da ah, Mães que é? Oram, das Mães que Quem Oram, que é? uma loira, ela mora perto da catedral,
eu esqueci o nome dela, ela me deu o telefone dela e tudo. Volta e meia ela mandava mensagem para mim. É porque ela ia muito em Jardim da Penha. Eu, Ela eu ia muito. acredito, eu acredito quem seja, mas eu também, assim, o nome dela fugiu da minha cabeça também agora. É uma loira, ela tem o cabelo assim, mais ou menos aqui assim e tal. Ela ia muito É, lá, ela foi confessar comigo, aí falou das mães que oram e tal. Aí falou que conhecia, o senhor conhecia o padre Valdeci também, que tá aí, não é? pode ser. Isso Conheci o mesmo. padre Valdeci, que ela é das mães que oram, que não sei o que e tal. Aí eu falei assim, então tá. Ela até falou que quando eu fosse por Colatina, para ir na casa dela tomar café e tal. Aí eu falei assim, tá bom, pode deixar, mas vai. Ela mandava mensagem direto para mim. Encontrei com ela acho que no Vinde Verde também, ela veio no Vinde Verde, se eu não me engano. Esse ano eu iria com elas para Canção Nova, né? É o congresso que tem das mães, né? O Sim, encontro aham. Era agora em nacional. maio. Era agora em maio, aí eu ia com elas. Só que aí deu esse problema, então eu penso que ficou para setembro. Hum. Previsto, né? Acho que para setembro. Mas aqui elas são muito engajadas. Eu imagino quem seja, porque a descrição dela bate com uma pessoa que eu tô aqui lembrando. Eu não tô lembrando o nome, não, mas eu deve saber sim quem é. Aqui É, na. tem uma pessoa aqui que passou aqui na minha live, ela é daqui de Vitória. Ela falou que conhece sua mãe, que é muito amiga da sua mãe, Neucelina. Ela falou que Ela, conhece muito, ela é amiga da sua mãe. ela, essa pessoa aí ou mora na vila ou vai na vila com frequência, lá na Vila do Hum, Riacho, onde os pais moram. aham. Eu não, Neucelina, eu não sei. Eu conheço Neucelina há anos. Neucelina é de Vitória, bem engajada na igreja também, a comunidade Nossa Senhora Aparecida dela. Ela mora no bairro Resistência, lá em Vitória. Muito bom falar com você, Padre Fábio. Muito bom. Eu Eu que tento de agradeço. vez em quando. No começo, eu entrava, ficava sozinho rezando. Aí eu comecei a pegar pessoas assim, de surpresa, né? Algumas pessoas de surpresa que estão sempre comigo, para rezarem comigo. Aconteceu algumas vezes com algumas pessoas de rezarmos juntos e até batermos algum papo. Só que aí a internet começou a ficar ruim, teve alguns dias que estava ruim e acabava não dando para entrar com algumas pessoas. Aí eu acabei. Hoje eu tentei duas pessoas e não consegui. Assim, aí eu falei, vamos rezar, porque senão acaba passando o horário e não consigo rezar. Mas tá bom, muito bom falar com o senhor. Eu E, também. e não vamos poder nos encontrar no encontro, porque não vai ter mais encontro, né? Que era agora em Pois é, maio. eu fiquei triste com isso. Assim, gente, a gente aguarda esse momento para encontrar os amigos e aí, infelizmente, mas a gente sabe também que não tinha como, né? É. Nós não E vamos ter nem o encontro e nem o nosso retiro. Já foi tudo cancelado, né? O retiro do clero e a formação do clero foi cancelado. Mas tá bom, paciência. é, meu amigo, um abraço. Ó, Obrigado aí pelo convite aí para a partilha. Fica com Deus, a gente vai se amém. falando. Um Amém. Deus abraço, abençoe. Um abraço também abraço a para você, todos. Padre Fábio. Tchau, fique com Tchau. Deus. Deus abençoe. Amém. Então é isso aí, gente. Amanhã nos vemos às 3 horas da tarde para rezarmos de novo, né, um texto da Divina Misericórdia e fazermos a reflexão do Evangelho do dia e também amanhã um acréscimo da leitura, né, do livro de Santo Afonso Maria de Ligória, que é As Glórias de Maria, tá bom? Se você tiver esse livro, quiser nos acompanhar, a leitura de casa, amém. Se não, acompanhe junto com o padre e o padre lendo no dia de amanhã. Durante todo o mês de maio, vamos fazer isso, tá bom? Esse foi o padre Fábio, que estava conosco até a hora conversando. Fábio, nós estudamos no mesmo tempo juntos. Fábio é vigário na Catedral de Colatina, né, na Diocese de Colatina, lá. Então, foi um prazer estar falando com ele nessa tarde e junto com vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora encerrar nossa live e nos encontramos hoje à noite, na Santa Missa, às 19h30, e amanhã, às 3 horas da tarde, de novo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento, no coração neste momento. De forma especial aqueles que estão doentes em casa, nos hospitais, aqueles que estão passando por grandes problemas neste momento, aqueles que estão aniversariando neste dia também, e sobre todos os objetos que você traz agora nesse momento para serem abençoados. Água, terço, imagens, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Deus abençoe, povo de Deus. Um abraço, uma boa tarde e nos vemos 7